Nós voltamos agora com a resposta da interatividade do bloco anterior. Estamos falando sobre uma questão referente às public schools e o processo de regulamentação do esporte moderno. Vou ler novamente o enunciado. A regulamentação dos jogos populares ingleses ocorreu na public schools. Quais foram os aspectos pedagógicos da prática esportiva que visavam o convívio social e a formação dos novos líderes na aristocracia inglesa, desenvolvidos por Thomas Arnold, reitor do Colégio de Rugby? A resposta correta seria a organização do trabalho em equipe, a honestidade do jogo limpo, também chamado de fair play, e noções de hierarquia e respeito às regras da sociedade. Vamos agora para o próximo bloco. Nós vamos falar agora do olimpismo moderno. Dentro da ótica do esporte moderno, houve um momento muito importante que foi a retomada dos Jogos Olímpicos. Essa iniciativa cabe-se, ao barão Pierre de Coubertin, um pedagogo, humanista, filósofo francês, que teve a incumbência na década de 1890 de reformar a educação na França. O barão Pierre de Coubertin partiu pelo mundo em viagens, buscando então conhecer os processos educacionais mais modernos para aplicar na França. O barão Pierre de Coubertin foi até a Inglaterra e conheceu esse esporte moderno regulamentado que era colocado nas escolas. E o barão Pierre teve a felicidade de conhecer o modelo da escola de rugby. O modelo da escola de rugby, ele tinha toda aquela questão pedagógica, de liderança, de vigor físico, que o esporte trazia para os jovens ingleses. E o barão ficou bastante impressionado com isso. O barão também teve a felicidade de viajar até os Estados Unidos e lá conhecer o modelo universitário, que já vigorava com a prática esportiva. Os americanos praticavam algumas modalidades, como remo, como a modalidade de ciclismo, e tinha algumas universidades que já se desenvolvia o futebol americano com as adaptações, eles têm a diferença entre o soccer e o futebol americano, então já se praticava o futebol americano no finalzinho do século XIX, e o barão, ele vai até lá e conhece aquela realidade esportiva. Ele também fica bastante entusiasmado com a maneira com que o esporte estimula o estudo, e ele volta também para a França com essa ideia do esporte relacionado à educação. Coubertin também vai se munir aí de um conhecimento teórico, ele vai estudar um pouquinho de arqueologia, ele vai ver os achados de Ernest Curtius, que em 1850 encontrou as ruínas de Olímpia, do templo sagrado, onde aconteciam os Jogos Olímpicos antigos, e o barão fica fascinado com essa ideia dos Jogos Olímpicos poderem propagar a paz. O barão Pierre de Coubertin é um humanista, um filósofo e um pacifista. Ele vem de uma família de militares, mas ele se opôs à família. Ele não queria saber mais de guerras. A França tinha vindo de um período de guerras dolorosas, guerras onde muitas perdas haviam ocorrido. Então, o barão queria mais que o esporte e a educação trouxesse a paz. Isso tudo permeou esse olimpismo moderno nessa situação. Então, nós vamos ver um pouquinho mais sobre os objetivos do barão com essa questão do olimpismo moderno. Então, empolgado com essa situação, o barão ele vai organizar um congresso na Universidade de Sorbonne, em 1894, e esse congresso vai ser um sucesso. Ele vai ter a presença de pessoas de 13 países, mais de 2.000 pessoas participando desse congresso, e onde foi discutido o esporte, educação, e o pessoal ficou muito empolgado, esses delegados, esses professores, com a situação da retomada dos jogos, com a possibilidade da retomada dos jogos. Dentro do Congresso, então, a gente vê que esses temas de retomada de Jogos Olímpicos, de prática de esporte e educação, foram recorrentes. Dentro do Congresso se criou o Comitê Olímpico Internacional, e até houve uma pressão que suplantou as expectativas do barão. O Comitê Olímpico Internacional acelerou o processo e buscou uma retomada dos Jogos para 1896. O barão queria que isso fosse um pouco mais tardio, que se elaborasse um pouco mais, mas as coisas tomaram um rumo muito acelerado, foi muito bem sucedida a realização. Então, em Atenas, ficou marcada para Atenas, 1896, a retomada dos Jogos Olímpicos, agora numa edição moderna, com objetivos educativos, com objetivos de confraternização entre os povos. Então, isso permeia aí os valores olímpicos até hoje. Então, a gente vê aqui um quadro do pôster dos Jogos Olímpicos de 1896 em Atenas. Muito bem.
Então, as Olimpíadas retomam, né, agora como uma grande manifestação cultural que acontece a cada 4 anos. Desde 1896 a gente tem essa situação e o Barão Pierre de Coubertin foi um grande responsável. Acontece que essa manifestação olímpica ela se tornou uma questão mundial e começou a trazer a atenção dos governantes e dos estados para essa representação, para a questão do prestígio internacional em participar-se de um evento desse. As confederações e federações esportivas começavam no início do século XIX a se organizar para eventos internacionais, para talvez campeonatos mundiais. Os Jogos Olímpicos motivaram mais essa questão da universalidade do esporte. E isso trouxe uma ferramenta para a mão desses governantes que talvez não tivesse sido percebida, e que o esporte poderia ser usado para angariar prestígio para esses governantes, né? De como uma manifestação positiva num evento esportivo mundial pudesse representar para um governante uma questão de prestígio político, de melhorias em termos comerciais e alguns acordos com esses países. Se fazer ser notado, se fazer ser percebido na esfera internacional. Então, muitos governantes usaram do esporte nesse momento e a gente vai ter isso como uma crítica, né? Um momento onde a gente vai refletir sobre o uso político do esporte. Tá? Então, o esporte ele se dá a essa condição, por quê? Porque ele é um evento neutro, o esporte é um fenômeno neutro que pode ser manipulado, que pode associar-se a mensagens que promovam, né, regimes, estados ou até marcas. A gente vê hoje na esfera contemporânea do esporte que nem sempre a gente percebe esse uso político, mas um uso mais econômico, onde o esporte se associa também a marcas. Então, da mesma maneira que ele gera prestígio político, pode gerar um prestígio, né, em termos de associação de valores a marcas. Então, a gente vê que, de qualquer forma, o esporte ele pode ser permeável para objetivos diferentes do que a manifestação esportiva em si, do que a competição em si. E os governantes, principalmente os agentes de publicidade desses governos perceberam essa necessidade, essa situação. Então, o olimpismo, que era um ideal tão nobre, né, que o Barão defendeu tanto quanto uma questão de educação, de confraternização, de paz entre os povos, serviu a partir do século XX de ferramenta de promoção desses estados, né? Apesar do Comitê Olímpico Internacional categoricamente ser contra a manifestação política, isso está escrito literalmente nas suas regras, mas há essa necessidade, há esse uso por parte dos estados e dos governantes. A gente vai perceber isso claramente na edição dos Jogos Olímpicos de 1936 em Berlim. Em Berlim, a gente tem que entender o que está acontecendo na Alemanha nesse momento. A gente está vendo a reconstrução do Estado alemão. Após a Primeira Guerra Mundial, a Alemanha sofreu uma série de punições por ter motivado a Primeira Guerra Mundial. E proibições, restrições, embargos. E durante a década de 1920 até 1930, há um processo de reconstrução da Alemanha. E na década de 1930, já com o Hitler como chanceler, a gente percebe a necessidade de mostrar para o mundo que a Alemanha se reconstruiu. E a edição de 1936 dos Jogos Olímpicos foi muito bem sucedida nisso, né? Então, o Hitler organizou um grandioso evento. Nunca se fez um Jogos Olímpicos até 1936 como o que tinha sido feito. Muito organizado, muito limpo, muito bonito, empregando tecnologia de primeira ponta e mostrando para o mundo, de fato, que a Alemanha estava recuperada, que a Alemanha era uma nação pronta, fortificada, com um exército forte, porque as paradas militares eram frequentes na edição dos Jogos. Então, Hitler mostrou para o mundo, estamos aqui, somos fortes, estamos organizados, estamos em pé. Isso era um dos objetivos, né, muito fortes de Hitler naquele momento. Mas Hitler tinha outro objetivo ali com os Jogos. Hitler queria mostrar também que a raça ariana, a raça branca, era hegemônica, ela poderia dominar o mundo e deveria suplantar os degenerados, né? Hitler tinha esse plano, né, que era um plano perverso. E isso foi frustrado por conta de uma situação, né? A equipe norte-americana, formada em sua grande maioria por atletas negros, e ela foi hegemônica, ela ganhou quase todas as provas, né? Com destaque para o Jesse Owens, né? Um atleta negro que ganhou 4 medalhas de ouro, uma delas desbancando o campeão mundial, né? O Lutz, que era o grande recordista, né? Então, o Jesse Owens, esse atleta, né, negro, acabou sendo um ícone de que a raça negra ela
pode suplantar em algumas situações e, na verdade, não existe uma preponderância racial, e sim, né, uma questão de distribuição de resultados por mérito esportivo, que é o que o esporte preconiza, certo? Então vamos para o próximo slide, onde a gente vai ver uma ilustração aqui do pôster dos Jogos Olímpicos de 1936, em Berlim. E aqui a gente vê uma ilustração do Hitler, né, fazendo a saudação nazista. Ao fundo ali a gente vê a bandeira olímpica e isso uma cerimônia ali dentro dos Jogos. Existe um outro momento aí referente à questão da política envolvendo o esporte, que é a Guerra Fria. No pós-guerra, após a Segunda Guerra Mundial, né, então qual foi o contexto? A gente estava em 1936, 1939 Hitler invade a Polônia e isso desencadeia a Segunda Guerra Mundial, que vai perdurar até 1945. Nesse meio todo, aí, 2 edições dos Jogos Olímpicos foram canceladas por conta da guerra que está acontecendo. E a guerra vai voltar, os Jogos Olímpicos vão voltar a acontecer em 1948, em Londres. Londres ainda semi-destruída por causa dos bombardeios, aquela coisa toda, mas os Jogos voltam em 1948. E o mundo em 1948, 1950, começa a se reorganizar. Houve um vazio de poder, uma necessidade de se reorganizar o poder mundial. E o mundo se divide em 2 blocos distintos, o bloco capitalista, né, liderado pelos Estados Unidos, e o bloco socialista, liderado pela União Soviética. E aí, esses 2 blocos políticos, geopolíticos, começam um processo de guerra fria, onde ameaças, disputas, conflitos regionais não frontais entre esses 2 blocos, como a gente pode citar a Guerra da Coreia ou a Guerra do Vietnã, mas guerra frontal entre os 2 grandes líderes não ocorreu. E o esporte, sim, foi uma guerra, né, uma guerra fria, uma guerra de disputas dentro das quadras, né, serviu a Guerra Fria o esporte. Então a gente vê isso acontecer, batalhas simbólicas, quadro de medalhas, uma disputa muito grande na mídia referente à situação dos Jogos Olímpicos. Tá? Essa situação vai se agravar na década de 80, quando os Jogos Olímpicos são usados como uma figura de força política, né? A gente percebe que em 1980 acontece um grande boicote por parte dos países capitalistas aos Jogos de Moscou, em 1980. Eles não participam dos Jogos como uma maneira de fazer um protesto contra a invasão do Afeganistão. Em 1984, né, as Olimpíadas vão para os Estados Unidos, vão para Los Angeles. E aí é a vez dos países do bloco socialista boicotarem. Falaram, nós não vamos também, vocês não foram na nossa festa, nós não vamos na de vocês. E a alegação foi que não existia uma falta de segurança para a participação, mas na verdade foi uma retaliação ao boicote de 1980. Então aí a gente percebe o esporte servindo de palco para a política, o que não deveria acontecer, pois o esporte tem uma manifestação com objetivos em si mesmo, que é o rendimento, a melhor performance atlética. Aqui a gente tem, né, uma ilustração, né, da cerimônia de abertura dos Jogos de 1980, onde ficou mundialmente conhecido o mascote, o ursinho Misha, que dessa figura aí, né, feita pelas pessoas que rolava uma lágrima, né, talvez caracterizando a emoção dos Jogos ou, né, a perda dos participantes no boicote, ficou uma incógnita. E nós temos agora, então, né, falar um pouquinho do esporte de hoje, o esporte da mídia. A partir de 1960, 1970, com as transmissões televisivas, a gente percebe que o esporte se transforma num grandioso espetáculo. E as questões políticas talvez não sejam tão importantes agora. Elas vão acontecer de maneira pontual, mas a gente percebe que o esporte hoje é um grande negócio. É um esporte que é manipulado, que é mexido, que mudam-se regras, mudam-se horários de competições para quê? Para atender às questões econômicas. Tá? A gente percebe isso acontecendo. Tá? As federações e confederações se transformam, né, em grandes empresas transnacionais, né, são corporações que vão trabalhar com patrocínios, com apoios, muitas vezes de entidades privadas, mas também de entidades públicas. E essa realização de grandes eventos é permeada por corrupção, por fraudes, e até hoje a gente percebe, né, e muitas vezes a situação disso na mídia, né, de grandes dirigentes dessas corporações, né, a gente vê muito do COI, da FIFA, da Federação Internacional de Atletismo, envolvidos em escândalos, né, com a questão de dinheiro.
Nós vamos agora para uma interatividade, onde nós vamos falar para vocês um pouquinho sobre um exercício. Vamos ler para vocês. O pedagogo Pierre de Frédy, barão de Coubertin, viajou por diversos países para conhecer os sistemas de ensino, a fim de reformar a educação na França. Em 1894, em reunião na Universidade de Sorbonne, convenceu representantes de 13 países de recriar os jogos. Recriar os jogos era viável. Defensor ardoroso do amadorismo esportivo, desenvolveu um ideário educacional, denominado olimpismo. Quais eram as principais ideias defendidas pelo olimpismo? Muito bem, vamos lá. Alternativa A: criar jogos intercontinentais, o desenvolvimento do marketing esportivo, a contratação de atletas milionários. Alternativa B: educar os jovens através do esporte, promover o bom entendimento entre os povos, organizar festivais esportivos para o convívio de jovens de todo o mundo através da disputa esportiva. Ou seria a alternativa C: impulsionar transmissões esportivas na mídia televisiva, melhoria técnica e científica do esporte e organização empresarial dos clubes. Ou ainda a alternativa D: cultuar jogos pautados na cultura grega antiga, a disseminação da religião politeísta dos gregos e paideia. Ou ainda a alternativa E: profissionalizar o esporte, visando a melhora do desempenho e o crescimento de negócios esportivos. No próximo bloco vamos à resposta. Até logo.